Graça e paz, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos mais uma manhã diante do Senhor, na presença do Eterno, para louvar, para exaltar, para glorificar o nome de Jesus. Os amados que estão aqui, amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe aqueles que ainda vão chegar. Os amados que estão em casa, Deus abençoe vocês. Deus cure, Deus liberte. Esse dia profético, esse dia de libertação, de cura, esse dia de renovo, esse dia de ressurreição. Nós sabemos que o domingo é um dia muito especial, é um dia muito profético para nós, para a igreja, para o povo de Deus, porque o domingo, a palavra de Deus nos ensina que é o domingo do Senhor, o dia do Senhor, o domingo da ressurreição, amém? Foi nesse dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou para nos dar vida, e esta vida com abundância, uma vida completa, uma vida de restauração, uma vida de alegria, mas não a alegria que o mundo dá, que o mundo fornece, que o mundo traz, mas uma alegria que vem do céu, uma alegria que preenche o ser, uma alegria que completa o nosso ser, uma paz que só Cristo pode dar. Ele mesmo falou: a minha paz eu deixo com vocês, a minha paz eu te dou, eu vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá, a paz que restaura, a paz que cura, a paz que liberta, a paz que é aquela paz que preenche o vazio do teu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu convido os amados agora, aqueles que puderem, vamos colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos colocar diante do Senhor nessa manhã de domingo. Vamos orar juntos nessa manhã. Vamos levantar a nossa voz de oração. Os amados que estão online também, que não podem vir por algum motivo, convido a vocês também a estarem de pé nesse momento, na casa de vocês, na sala de vocês. Estaremos orando em nome de Jesus, estaremos clamando ao Senhor, estaremos buscando ao Senhor nessa manhã de domingo, a presença de Deus, amém, queridos? Porque nós sabemos que a presença de Deus, ela faz toda a diferença, amém? Ela faz toda a diferença na vida do homem. A presença de Deus, ela restaura, a presença de Deus, ela cura, ela liberta. A presença de Deus na nossa vida, ela nos transforma, amém? Assim como um dia transformou você, porque você teve um encontro com Cristo, e o encontro que você teve com Cristo, com Deus, multiplicou, transformou todo o seu ser, o seu caráter, o seu coração, a sua personalidade, amém? A presença de Deus faz isso na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. A presença de Deus, amém, queridos? Nessa hora nós estaremos orando juntos, né? Eu convido a você a levantar as suas mãos, né, diante do Senhor, levantar as suas mãos, né, ao Senhor nessa hora, a fechar os teus olhos. Vamos começar a orar, vamos começar a agradecer a Deus nesse momento, nessa manhã, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor, amém, queridos? Eu convido a você agora, junto comigo, a você colocar a sua vida diante de Deus, a você colocar o seu coração diante do Senhor. Nós estaremos orando juntos, né? Você vai levantar a sua voz também no banco, na sua casa, e eu aqui estaremos orando juntos por nós, pela nossa vida pessoal, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida no altar de Deus, diante do Senhor, nessa manhã de primícia, nessa manhã de domingo, de celebração, de culto, de palavra, onde estamos aqui para nos dar ao Senhor, para nos ofertar ao Senhor, amém, queridos? Então você já pode começar a orar,
mesmo com máscara, levanta a sua voz agora diante do Senhor, pela tua vida, colocando a tua vida diante do Senhor nesse momento. Você não vai estar orando agora pelo teu marido, nem pela tua esposa, nem pelo teu pai, teu filho. Você vai estar orando por você, a tua vida pessoal, colocando o seu ser, o seu coração, a sua vida, a sua alma diante do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nessa hora, Senhor, estamos em tua presença, Pai. Papai querido, no nome de Jesus, estamos aqui orando juntos, ó Pai, os amados aqui mesmo com máscara. Papai querido, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos nessa manhã, Senhor, te louvar. Nós queremos nessa manhã, Senhor, te glorificar. Nós queremos nessa manhã, Senhor, louvar e exaltar o teu precioso nome, Senhor. Papai querido, Deus amado, louvado, exaltado seja o Senhor, louvado, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho, ó Pai do Deus vivo. Nessa manhã, Senhor, profética, nessa manhã de culto, nessa manhã de celebração, estamos, ó Pai, na casa do Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, para te agradecer, Pai, por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, para te agradecer, Pai, pela vida eterna, para te agradecer, Pai, pelo sangue de Jesus, que foi, ó Deus, derramado na cruz do Calvário, Senhor, para nos salvar, para nos limpar, para nos transformar, para nos restaurar. Pai querido, o sangue de Jesus que foi derramado, Pai, na cruz do Calvário, o sangue precioso, Pai, que foi derramado, oh Pai, na cruz, por mim, por nós, pelo teu povo, pela tua igreja. Pai querido, estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer, porque o Senhor, Pai, morreu por nós, o Senhor deu a sua vida por nós naquela cruz, e o sangue precioso de Jesus Cristo, que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário, nos trouxe vida, e esta vida com abundância, Pai, através da sua morte, através da cruz, através da crucificação, oh Pai, ali, por meio, oh Pai, da morte do Senhor, o Senhor nos redimiu de toda a culpa, o Senhor nos redimiu do pecado, o Senhor nos transformou, o Senhor nos limpou, os nossos pecados, ó Deus, foram perdoados por meio da cruz do Calvário, e ali, Senhor, todo o nosso pecado foi cancelado, Senhor. Por isso, Espírito Santo, Papai querido e Deus amado, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. Ó Pai, estávamos, ó Deus, nas trevas, estávamos, ó Deus, mortos, mas o Senhor nos tirou da morte, o Senhor nos libertou da morte, o Senhor nos libertou das mãos do diabo, o Senhor nos libertou, Pai, das garras do inferno, o Senhor nos resgatou do pecado e das trevas, e a tua palavra diz que o Senhor nos transportou, ó Pai, o Senhor nos tirou, ó Pai, com mão forte, com a tua mão de poder, o Senhor nos tirou do império das trevas, e o Senhor nos transportou para o reino da luz, para o reino da luz, para o reino da luz. Pai querido, Espírito Santo, nessa manhã, Pai, louvamos o teu nome, queremos te agradecer, Senhor, pela tua boa mão sobre nós. Queremos te agradecer, Pai, porque a tua mão, as tuas mãos estão, Pai, sempre levantadas, ó Pai, na nossa direção. A tua palavra diz que as mãos do Senhor não estão, Pai, encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido está fechado, Senhor, para que não possa ouvir. Mas é o nosso pecado, é a nossa iniquidade que nos afasta do Senhor, ó Pai, que nos distancia do Senhor, que nos separa do Senhor, que faz divisão, que faz separação, que faz com que, Pai, fiquemos longe do Senhor. Mas Espírito Santo, os nossos pecados foram perdoados, ó Pai, toda vez que a gente peca e quando a gente se arrepende, quando a gente deixa o pecado, quando a gente confessa e não pratica e não vive mais, ó Deus, ó Pai, a gente recebe o perdão, ó Pai do céu, a gente recebe o perdão do Senhor, ó Pai, o sangue de Jesus, diz a tua palavra, nos purifica, nos limpa, ó Deus, de todo o pecado, Senhor. Por isso nessa manhã, Pai, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome. Espírito Santo, obrigado, Pai, porque estamos aqui, estamos, ó Pai, na
tua casa, estamos diante do Senhor para te louvar, para te glorificar, para ouvir a tua voz. Nós aqui, Senhor, ali, Pai, os diáconos, ó Pai, para encontro, os líderes de célula estão do lado, as crianças, todos nós estamos aqui, Pai, no melhor lugar. Estamos, Pai, diante do Senhor para nos alegrar, para te louvar, para levantar as nossas mãos, para orar, para clamar, para oferecer, Pai, o nosso louvor e adoração ao Senhor, para nos render a Ti, para clamar, para confessar nosso pecado, para ouvir a Tua voz, ó Deus, porque isso é culto, Senhor. Por isso, nessa manhã, Pai, nos abençoa, Pai, limpa-nos, ó Deus, a cada dia. Espírito Santo, cria em nós, ó Deus, a cada dia, um coração, Senhor, puro, e renova dentro de nós, ó Pai, um espírito justo e inabalável diante do Senhor, Papai querido e Deus amado. Espírito Santo, nessa manhã, vem sobre nós, ó Pai, com o teu perdão, com a tua mão, com a tua graça, com o teu favor, Pai, que não merecemos. Vem sobre nós, ó Pai, com restauração. Abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa cada pai, cada mãe, cada jovem, cada adolescente. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a vida, Senhor, dos nossos apóstolos, ó Pai, que estão aqui ao lado, guardando, sustentando, ó Pai, dando a eles a cada dia discernimento espiritual, sabedoria, unção, palavra, poder, abençoando a vida deles espiritual, o ministério apostólico, pastoral, abençoando a vida financeira, abençoando a saúde, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, dos teus profetas, ó Pai, levantados, ó Pai, nesse local. No nome de Jesus, abençoa, Pai, este culto da manhã, abençoa, Pai, o culto da noite, que haja muita salvação, que haja muita cura, e que haja muita libertação, porque nós sabemos, ó Pai, que aonde está o teu Espírito, Senhor, ó Pai, onde o Senhor está, com a tua presença gloriosa, a cura, a libertação, a livramento, a restauração, a alegria, a paz, porque o Senhor, onde o Senhor entra, Senhor, tudo é mudado, onde o Senhor está, tudo é modificado e transformado, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos e colocamos a nossa vida, Pai, diante do Eterno, diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faz um tchauzinho, um coração para o seu irmão aí. Cumprimenta ele de longe. Por enquanto, né, estamos cumprindo as medidas, né, da vigilância sanitária, prefeitura, mas em breve esse negócio vai acabar em nome de Jesus. Você vai poder abraçar seu irmão, amém, glória a Deus, amém, amados. Os amados que estão aí atrás, Romário, a irmã, se puderem chegar mais para cá, agora os bancos agora estão, amados, pode perceber, um banco com X, outro com 2X e assim vai. Então os amados agora já podem sentar mais um pouco de liberdade, um banco com X, então pedir os amados para se aproximar mais, né? Eu não precisar falar tão alto também, glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu convido a você, nós queremos adorar o Senhor, né? Convido a você a levantar a sua voz, abrir teu coração, vamos adorar o Senhor nesse momento com a música, com louvor e adoração, amém, amados? Glória a Deus.
estaremos dando continuidade no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Domingo passado a gente estivemos estudando o capítulo 1. Quem estava aqui no domingo passado? Quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus, amados. Nós estamos estudando, fazendo uma leitura, fazendo um comentário, estudando o Evangelho de Marcos. Amém? E hoje nós estaremos dando continuidade ao Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Peço aos amados para estar abrindo a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Amém? E hoje nós estaremos fazendo uma leitura do capítulo inteiro, porém, faremos uma leitura de uma parte do versículo, faremos um comentário, depois estaremos lendo juntos outra parte do versículo até chegar ao final. Amém? Uma leitura dessa forma. Então, convido os amados para estarem abrindo a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Esse Marcos aqui, amados, só para os amados poderem se inteirar, é João Marcos. Lembra que estava aqui no domingo passado? João Marcos. João Marcos era um discípulo que não fazia parte dos 12, mas ele seguia Jesus no meio da multidão. E foi no meio da multidão, quando Jesus começou o seu ministério, que ele se converte. Ele se torna um discípulo da multidão, um discípulo, vamos dizer assim, da segunda geração, né? Nossa linguagem. E ele segue Jesus o tempo todo. Mas na frente eu vou mostrar aos amados, lá no finalzinho do capítulo, no capítulo 15 ou 14 de Marcos, tem um versículo de que quando Jesus é preso, lá no Getsemane, tem um discípulo, que a Bíblia não fala o nome, mas é ele, é Marcos, que ele vai seguindo Jesus e está com um lençol. E o lençol cai. Lembram? Quem lembra? Ninguém lembra? Vou mostrar para vocês. E ele sai correndo nu. Era ele. Ele estava seguindo Jesus no momento que Jesus é preso. João Marcos. Então ele deixa registrado no próprio Evangelho que ele escreve, falando da vida, do ministério de Jesus, aquilo que ele viveu. E lá no livro de Atos, quando a igreja é batizada com o Espírito Santo, Marcos está lá. Vocês podem observar, quem já leu Marcos lá em Atos? Ninguém lembra? O Mário. Pode ver lá no livro de Atos, aparece João Marcos. O apóstolo Paulo fala dele, ele é sobrinho de Barnabé. Amém, amados? Capítulo 2, nós estaremos lendo do versículo 1 ao 12. Amém? Essa primeira parte. Glória a Deus, amados. Diz assim, Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, muitas pessoas na multidão, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem ou a palavra de Deus, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, começaram a razoar, a pensar no seu íntimo. Jesus conhece o nosso coração, amados. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder.
No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando no seu coração e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, nesse estado aí que ele está: os seus pecados estão perdoados? Ou então falar para ele: levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder, autoridade na terra, dada por Deus, amados, para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos da multidão, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Amém, amados? Amados, nessa primeira parte do Evangelho de Marcos, pode sentar, é a primeira parte que nós estaremos falando sobre cura. Amém? E é a cura de um homem que era paralítico. Esse homem, ele era judeu. Esse homem era descendente de Jacó, era da linhagem de Jacó, era um homem que Deus amava, porque Deus fez uma aliança com Israel, até hoje, lá no deserto, lá quando o povo foi liberto do Egito, Deus fez uma aliança no Monte Sinai com o povo de Israel, o povo que ele escolheu lá em Abraão, e da descendência de Abraão, muitos filhos seriam resgatados, a multidão que ele fala. E nesse capítulo aqui, eu anotei algumas coisas aqui. A primeira parte vamos falar sobre cura, e eu anotei aqui: Jesus cura, ele restaura esse homem no espírito, na alma e no corpo, perdoa seus pecados e lhe dá vida. A gente observa, amados, nessa primeira parte aqui de cura, nesse capítulo 2, que Jesus ele estava em Cafarnaum. Como eu falei domingo passado, Jesus ele começa o seu ministério na Galileia, onde ele foi criado. E na Galileia, o povo da Galileia era um povo aflito, era um povo que vivia debaixo da opressão do inferno, de Satanás. Era um povo que vivia, que estava assentado em trevas. Porém, esse povo, eles viram uma grande luz. Vai falar algo. Quem estava comigo passado aqui, eles viram uma grande luz. Porque existe uma profecia lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele trabalha muito a questão de profecias cumpridas, profecias que foram cumpridas em Jesus. Marcos, ele trabalha alguns outros detalhes, né, no Evangelho. A Mateus ele vai ressaltar muito profecia. Então, lá em Mateus, no início, no capítulo 4, existe uma profecia de que Jesus, ele sai de Nazaré, em cumprimento a uma palavra profética, a profecia de Isaías, ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum fazia parte da região da Galileia. Amém? Os amados poderiam entender. E quando chega aqui no capítulo 2, Jesus ainda está na Galileia, porque ele começou o ministério na Galileia. Então, o povo da Galileia estava debaixo de opressão, de peso, amarrado por Satanás, amarrado por pecados, destruído por Satanás. O povo estava ali, debaixo de uma opressão terrível. Eles viram uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas, viram uma grande luz. Essa grande luz é Jesus, porque Jesus começa o seu ministério exatamente na Galileia. Por quê? Em cumprimento à profecia de Isaías. Ele ia se mudar para Cafarnaum após a morte de João, e ali em Cafarnaum, ali na Galileia, ele ia começar o seu ministério de cura e de libertação para aquele povo que estava vivendo em trevas, debaixo da opressão do inferno, no império de Satanás. E aqui nesse capítulo 2, Jesus, ele cura, ele liberta, ele restaura. No capítulo 1 a gente viu isso, né? E a Bíblia é claro que é dividida em
capítulos, mas é tudo uma continuidade, é uma história que dá continuidade. A divisão de capítulos aconteceu lá no século 16 ou 17, né? Bem, agora está no século 21, enfim. Mas o que acontece? Aqui, Jesus, depois que cura, liberta, ele passa pela casa de Pedro, lembra? Ele vai na casa de Pedro, ele janta lá, porque era costume, né? E saindo da casa de Pedro, ele cura uma multidão. Nós vimos no domingo passado, ele cura uma multidão, doentes, coxos, possessos por demônio. Ele restaura, ele liberta, ele limpa, ele cura, ele dá vida. Amém, queridos? Ali, depois que ele sai da casa de Pedro, ele se encontra com um leproso, ele cura o leproso. Porque, amados, o ministério de Jesus era um ministério que era dividido em 3 partes. Quem lembra? Jesus veio para salvar o espírito. Amém? Jesus veio para trazer libertação e trazer cura. Salvação, libertação e cura. Salvação do espírito, libertação na alma e cura por corpo. Libertação ou restauração. Então o ministério de Jesus era dividido em 3 partes. Por que em 3 partes? Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem, espírito e corpo. Amém? Não, amém. O homem, ele é tripartido. Fala para o teu irmão do lado. Tripartido. Você é tripartido. Fala para ele. Né? Eu não tenho como falar para ninguém, vou falar para ela. Amém? O homem é tripartido. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem espírito, alma e corpo. Lá em Gênesis diz o quê? Que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Se refere ao corpo, matéria. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, espírito. E o homem se tornou o quê? Pode falar, amados. Alma vivente. Tira a máscara, não pode falar. Não fica com vergonha não. Alma vivente. Então Deus criou o homem. A constituição humana é espírito, alma e corpo. Nunca alma, espírito e corpo. Nunca corpo, espírito e alma. Nunca corpo, alma e espírito. O homem é espírito. Então você é espírito. Você não é um espírito. O homem é espírito. O homem tem uma alma. Nós temos uma alma, sentimentos, emoções, inteligência. E habitamos no corpo. Então, nesse capítulo aqui, capítulo 2, Jesus ele faz uma obra completa. Ele sempre fez, até hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz lá em Hebreus. Glória a Deus. Então, nesses primeiros 12 capítulos, Jesus ele restaura esse homem, esse descendente de Israel. Ele pega esse homem sem vida, sem paz, sem alegria, coxo, que não podia trabalhar, desprezado, rejeitado. Ele cura esse homem. Ele restaura o homem no espírito. Ele traz salvação para o homem, porque ele perdoa os pecados do homem. Amém, queridos? Nessa manhã a gente ficaria só nesses 12 versículos, porque é muita coisa que Deus está falando. Então ele restaura esse homem, Roberto. Ele pega um homem ali desprezado, um homem que não fazia mais parte, podemos dizer, da sociedade, um homem que pedia esmola, um homem que não podia mais trabalhar porque ele era paralítico. E ele pega esse homem e restaura esse homem. Mas para ele restaurar esse homem, houve uma necessidade que houvesse o quê? Quem pode falar? Nós lemos. Houvesse quatro homens para levá-lo até Jesus. O texto diz aqui, começa falando, Jesus estava em... Aonde? Olha para o versículo 1, amados. Jesus estava onde? Mas estava onde? Em casa. Qual casa ele estava? Jesus estava provavelmente na sua própria casa. Amém, querido? Existe muita gente que acha que Jesus não tinha casa. Pelo amor de Deus, Jesus tinha casa, amados. Como Jesus ia dormir, viver? Leandro, mas Jesus ele andava de aldeia em aldeia, andava por toda a região da Galiléia, Samaria, Judéia, andava pelas aldeias, subia para Jerusalém, subia. Mas ele sempre repousava em alguma casa. Ele era sustentado pelas ofertas
do povo e pelas ofertas das mulheres, lá em Lucas diz. Então Jesus, ele tinha uma casa, só que nesse versículo 1, bem provavelmente era a sua própria casa, a sua própria residência, porque ele se muda para Cafarnaum. Então ali em Cafarnaum, a história diz que provavelmente alguém cedeu ou emprestou a casa para Jesus, e essa casa era sustentada pelas ofertas. Então Jesus, ele tinha uma casa onde ele dormia, onde ele repousava. Então provavelmente era a casa, era a residência de Cristo, porque ele não morava mais com a mãe. O pai já era, provavelmente diz a história, morto, José. Os irmãos eram crescidos. A Bíblia não fala dos irmãos, falando de Jesus. Então aqui bem provavelmente era a própria casa de Jesus, que ele alugou ou que alguém cedeu para que Jesus morasse ali durante todo o seu ministério. Amém? Então Jesus tinha casa. Muita gente acha que Jesus não tinha casa. Ele dormia na rua, no relento, nas aldeias. Não, ele tinha casa, mas ele também dormia em outras casas, porque ele era convidado. Dormia na casa de Pedro, dormia na casa de outros apóstolos, dormia em outras casas que eram convidados para jantar. Amém? Só para ressaltar. Então Jesus estava bem provavelmente na sua própria casa. E na própria casa de Jesus, ele realiza milagres. Aí nós podemos trazer para aqui, amados. Nós estamos na casa de quem aqui dentro? Na casa de quem? Do Senhor. A casa de Cristo, a casa de Deus. Amém? E na casa de Deus existe o que? Milagre, existe cura, existe libertação. Amém, amados? Vocês estão em casa, os amados aqui. Então Jesus estava na própria casa e uma multidão, o povo ali de Cafarnaum, ouviu falar que Jesus estava em casa. Bem provavelmente ele saiu lá depois da casa de Pedro, ele veio, curou o leproso, ele foi para casa para descansar, porque era normal. Jesus também era homem como nós, precisava descansar, dormir, comer, beber, lógico. Amém, queridos? Então, mas a multidão soube que Jesus estava ali, que a presença dele estava ali, e o povo com certeza viu e ouviu ele curando. A sogra de Pedro, aquela multidão que estava na porta da casa de Pedro, aliás, não da sogra, viu ele curando aquela multidão, viu ele expulsando o demônio, viu ele restaurando vidas. Então o povo afluiu, o povo foi lá para a porta da casa de Cristo para receber a cura que ele precisava. E qual é a cura que você precisa? Qual é a cura que eu preciso? Eu sei, amados, eu sei quais são as curas e libertações que eu preciso. E você também sabe quais são as curas e as libertações que você precisa na sua vida. Você que está aqui e você que está em casa. E a única maneira, o único meio de você receber as libertações e as curas que você precisa é indo para a casa de Cristo, para a casa de Deus. E o povo acertou o alvo, porque o povo foi lá na porta de Jesus falando: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso de Cristo, eu preciso de libertação, eu sou coxo, eu sou paralítico, eu estou mal, então eu preciso de cura, por isso que eu estou aqui na casa do Senhor, porque eu preciso, eu careço. Aí aqui na casa aqui, a multidão estava ali e Jesus começa a ensinar, como era normal. Jesus sempre ensinava e depois que ele terminava de ensinar, ele sempre fazia o quê? Libertava, curava, restaurava. Primeiro ele dava a palavra, como a gente faz aqui. Primeiro você prega o evangelho, prega a palavra, depois você faz o apelo. Então Jesus era assim, ele ensinava, depois fazia o apelo. Então nós vemos aqui, amados, um homem que Deus amava, como ama você e eu. Jesus não queria que aquele homem, nem que a multidão permanecesse e ficasse da maneira que ela estava, do estado. Qual é o meu e o seu estado hoje? É um estado que é bom? É um estado que é mau? Você hoje está paralítico ou você hoje está sarado? Paralítico no sentido emocional, familiar, em muitas áreas. Você sabe. Você sabe. Vocês sabem. Eu sei. Nós precisamos buscar a cura para a nossa paralisia. E o único que pode curar a sua paralisia é Jesus. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem candomblé, não tem médico, não tem curandeiro, não tem água benta, não tem, amado. É Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que
toca, e quando Ele toca, Ele cura e restaura, Roberto. Não existe, amado. Não existe, amado. Não existe, amado. Não existe. Desculpa falar os nomes assim, muita intimidade dos amados. Não existe. Amém? Então Jesus, Ele promove uma cura na casa dele. Hoje em dia a gente vê, né, a gente está passando por essa pandemia aí, tem que acompanhar a hora aqui, né? Passando por essa pandemia do inferno aí, que creio também na permissão de Deus, não posso falar, se é cumprimento profético, tem a parte do cumprimento profético, Jesus está voltando, mas hoje as pessoas têm medo de vir à igreja. Respeitamos, lógico. Ninguém é obrigado e ninguém obriga ninguém, amém, queridos? Glória a Deus. Mas estou falando no sentido assim: todo mundo sai, todo mundo trabalha. Eu no mesmo não estou trabalhando, estou de suspensão. Todo mundo sai, você não sai para trabalhar, mãe? Todo mundo sai, trabalha, vai no supermercado, vai ali. Mas para vir na casa de Deus, a pessoa está com medo. E é aqui que a pessoa vai receber a cura, na casa de Cristo. O povo foi para lá. Imagina aqui, agora imagina aqui, a gente está aqui dentro, uma multidão, aqui na porta da igreja, multidão, a ponto de tapar a porta, ninguém conseguia entrar. Aí a multidão entrou para dentro da casa e ficou lá uma parte fora. E Jesus, quando Jesus pregava, geralmente Jesus ficava no meio e o povo ficava ao redor. Então imagina Jesus no meio, uma multidão, um povo lá fora, uma porção de criança, de homem, multidão, como diz o texto, e Jesus ensinando a palavra. Então, mas é na casa do Pai que a gente recebe cura, não adianta, é na casa do Pai, é na casa de Cristo. Lá fora você não vai receber cura, você vai receber cura dentro da casa de Cristo. Então, Jesus estava na sua casa. Então, é interessante que esses 4 homens, eles foram usados por Deus, eles foram instrumentos de Deus para trazer a cura para o paralítico. E naturalmente, paralítico, ele não anda, lógico. Então aqueles homens pegaram com toda a fé. É interessante que o texto diz que Jesus viu a fé deles, plural, viu a fé dos 4. Jesus olhou para os 4, imagina Jesus pensando: vocês foram instrumentos do meu Pai para trazer esse homem na minha casa, na casa de Deus, para ser curado. Então aqueles homens pegam aquele paralítico com toda a fé, porque aqueles homens acreditavam, eles criam, criam que Jesus era o Filho de Deus, eles criam que Jesus era o Messias, prometido nas Escrituras. Eles pegam aquele homem: vamos levar você até o Messias, vamos levar você até Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, aquele prometido na nossa Escritura, na Bíblia Sagrada. Vamos levar você lá e Ele vai te restaurar. E aquele homem com certeza queria ser curado, queridos, porque ele poderia falar assim: não, eu não quero, mas ele queria ser restaurado. Havia um desejo. E aqueles homens, aqueles 4 amigos dele ali, provavelmente amigos, ou de repente até os próprios 12 de Jesus, a gente não pode falar, pegaram aquele homem, levantaram aquele homem, porque todo paralítico em Israel ficava deitado numa maca, ou numa cama, que na realidade fala leito, ou maca, ou cama, mas era uma esteira, que ele enrolava e levava para casa, amém? Podia enrolar uma esteira que a gente usa hoje, antiga. Quem conhece esteira aqui? Todo mundo, né? Graças a Deus eu sou novo. Eu com esse esteira não sou novo, né, Júlio? Graças a Deus eu sou novo. Amém? Então, queridos, pegou ele, levantou ele e chegou. E quando chegou na porta, viu uma multidão. A barreira. E a barreira, Romário, e a barreira? Houve barreira? Não houve. A fé está acima de toda barreira. A fé precisa estar acima de toda dificuldade. A fé precisa estar acima de toda adversidade. Então eles pegaram aquele homem, foram de alguma forma que eu não sei explicar, foram no telhado, porque o telhado tinha folhas de árvores. O telhado não era o telhado que nós conhecemos hoje. Eles fizeram um buraco, foram tirando as folhas de palmeira daquele telhado, porque as casas eram feitas também de barro e eram forradas. Essa casa era uma casa simples lá na Palestina, diz a história. Então eles foram subindo de alguma forma. Imagina, 4 homens, 5 homens, Wender.
subindo de alguma forma. Olha a fé, queridos, ativada na vida desses homens. Foram subindo, fizeram um buraco exatamente na direção de Jesus. Então por isso que eu creio que foram os apóstolos. Eu creio, em particular. Os 12 estavam ali, então eles imaginavam, Jesus está mais ou menos nessa posição. Amém? O mestre está aqui, então vamos levar o homem aos pés do mestre. Eles fizeram um buraco, né, e desceram aquele leito de alguma forma com corda, e desceram na presença de Jesus. Eu imagino Jesus pregando, Jesus para, olha para cima, vê lá os 4 homens e viu a fé deles. Viu a fé deles, olha para o paralítico e fala: filho, hoje os teus pecados estão perdoados. Hoje você é perdoado pelo Pai. Hoje você recebe a herança do céu. Hoje você recebe a cura. Hoje você recebe a libertação. Hoje você deixa de ser desprezado e rejeitado. Hoje você é curado e transformado. Hoje você tem direito ao céu. Você é salvo. Olha só que tremendo, amado. Ele vê a fé dos 4. Olha para os 4. Vocês foram usados por Deus para salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecados. Então, amados, nós temos a oportunidade. Nós temos a oportunidade de todos os dias salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecados. Salvar 2 almas, 3 almas, 10 almas e cobrir uma multidão de pecados. Porque nós somos a igreja. Aqueles 4 homens ali estavam representando a igreja. A igreja de Cristo ainda. Pega aquele homem ali e precisava de médico. De quê? E levam até o médico. Quem é o médico? Jesus. Jesus deve. E ali Jesus olha para aquele homem e fala: agora você é salvo. Restaura o espírito e a alma. Você agora está recebendo a salvação. Meu sangue está passando sobre você. Você está recebendo o perdão dos pecados. Os teus pecados no mundo espiritual, no céu, estão sendo perdoados, cancelados e apagados e lançados nas profundezas do mar, como diz lá no Antigo Testamento, no sentido de perdão do pecado, né? É uma linguagem figurada. Aí depois vem os escribas, né? Os fariseus, os mestres da lei, Ronaldo, os mestres da lei, os doutores, que conheciam somente a letra, mas não conheciam o poder. Conheciam somente a letra, mas não conheciam a graça. Conheciam somente a letra, mas não sabiam nada de vida, de cura, de libertação. Não tinham entendimento, eram cegos e cegos, que levavam as pessoas a serem cegos e para o buraco também. Vem os doutores da lei e começam a pensar no seu coração, no seu espírito: para aí, que homem é esse? Que negócio é esse? Está blasfemando? É ofensa contra Deus? Não, só Deus pode perdoar o pecado. Aí Jesus, como é o onisciente, Jesus vira para eles: por que vocês estão pensando isso no seu coração? Por quê? Olha, para que vocês entendam e saibam que eu, o Messias, recebi do meu Pai autoridade para perdoar pecados dados pelo meu Pai, e os pecados deles já foram perdoados. Agora eu faço a obra completa, porque eu comecei a obra, eu vou terminar. O que diz a palavra? Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então Jesus olha para aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, imagina falando: vocês conhecem só a lei mata, a lei em si, a lei em si, a letra, não tem poder para curar, para libertar, para perdoar o pecado. Vocês não vivem o Evangelho, vocês não vivem a palavra. Para de palhaçada. Eu recebi do meu Pai a autoridade para perdoar pecados, para curar e restaurar. Agora eu completo a cura. Jesus olha para aquele paralítico e fala: a ti te digo agora, levanta-te, toma o teu leito, porque não podia ficar ali o leito. Toma o teu leito, a tua maca, toma a tua esteira e vai para a tua casa, porque hoje você está curado, e restaurado e perdoado. Amado, isso é muito forte. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez com você. Amém.
Quem é que se converteu há um ano atrás? Entregou a vida para Jesus há um ano atrás? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 10 anos? Até caiu um negócio aqui. 15 anos? Tem gente que levantou a mão, Rafael. 20 anos? Vou voltar. 15 anos? 18? 10 a 20? Entenderam não, amado? Quem entregou a vida para Jesus? 10 a 20 anos. Não é a idade não, 10 a 20 anos atrás. 25 anos. Só eu. Mas não sou velho. Não sou velho ainda. Amém? Amém, queridos? Então, quando você entregou sua vida a Jesus há 2, 3, 4, 5 anos atrás, não importa. Jesus fez exatamente o que ele fez com esse paralítico. Porque você era paralítico. Ô, Leandro, eu era paralítico? Era. Paralítico nas emoções, nos sentimentos, no casamento. Porque vivia pro diabo, vivia no mundão, era cego espiritualmente, não tinha a graça de Deus, era desgraçado, porque quem não tem a graça de Deus é desgraçado. Então Jesus foi ali e falou para você e para mim, Roberto, Leandro, Joilma, tal, Wendel, hoje os teus pecados estão perdoados. Hoje eu te limpo, eu te trato, eu te curo, porque eu sou o médico. Eu te digo, levanta-te, levanta-te, sai do inferno e vai para a tua casa, pregar o evangelho, anunciar aquilo que Jesus fez na tua vida. É isso que Jesus quis falar para esse paralítico. Levanta-te, pega a tua maca, você levar, porque pegar o leito, ele foi curado, então ele levantou, foi curado ali na hora, imediatamente, pegou o leito em testemunho. Aqui ó, tá vendo aqui? Esse é o meu leito, esse é a minha maca, essa é a minha esteira, onde eu vivia paralítico, mas hoje eu estou curado, em testemunho. Olha só que tremendo. Agora vai para a tua casa e conta para os teus familiares o que Jesus fez na tua vida. É isso, amados. É isso. Mas Jesus restaura esse homem porque ele amava esse homem, como ele ama você e ama a mim. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Amados, se alguém puder, você mesmo, melhor uma mulher, né? Pegar um cafezinho para mim lá, quem puder, pegar dano. Isso para mim. Amém, queridos? Parte 2. Vamos lá. Parte 2 é o chamado. Está anotando? Primeira parte, versículo 1 ao 12, cura. Segunda parte, chamado. Versículo 13 a 17. Amém? Glória a Deus. Versículo 13 a 17, Jesus vai falar sobre o chamado de Mateus. Diz assim, acompanha comigo a leitura, amém? Versículo 13 ao 17, diz assim: Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Só Jesus ensinando de novo. Enquanto estava caminhando, Jesus viu quem? Quem Jesus viu, amado? Quem? E como que eu falei que ele chamou Mateus? Como vocês vão explicar isso agora? Não, é Mateus ou Levi? E agora? Jesus chamou Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo, ou segue-me. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam, são chamados de pecadores. Alguns mestres da lei, olha eles de novo aí, ó, os escribas, que não criam em Jesus, que zombavam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos. Então, os discípulos, fora Jesus não, estava com medo. Por que ele come e bebe com essa gente? Olha só, amado, olha o tipo de pergunta. Tipo assim, desprezando, né? Por que o Jesus, o Messias, Rabi, por que ele come com essa gente aí, ó? Cobrador de impostos, ladrão, pecador, má fama, que rouba o povo, que são lá os cobradores de impostos que trabalham para Roma. Olha só a pergunta deles.
Olha como que eles eram ousados, e cegos, e loucos. Por quê? Ele come e bebe com essa gente. Versículo 17, amados. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Na sua versão diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos. Jesus falando, eu não vim chamar os justos não, mas sim os pecadores ao quê? Leia mais. Mas sim os pecadores ao versículo 17. Não acharam não? Mas sim os pecadores ao arrependimento. A minha versão diz, para completar: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha só, amado, segunda parte agora, versículo 13, você vai falar sobre o chamado de Levi. Mas você poderia me perguntar: Leandro, é Levi ou é Mateus? É Mateus ou é Levi? Quem poderia responder? Não, é Levi ou Mateus? Chamado de Mateus, eu falei. Versículo 13 a 17, vamos comentar agora o chamado de Mateus. Mas se Jesus chamou Levi, como que é Mateus? Quem sabe responder? Ninguém? Por quê? Porque Levi era também chamado de Mateus. Eu vou explicar a vocês o motivo. Levi era o nome dele, amém? Filho de Alfeu. Então quando Jesus passa aqui no Evangelho lá no Evangelho de Mateus, que ele escreve, o próprio Mateus, que é Levi, vou explicar, se vocês entenderam repetindo. Levi é Mateus, a mesma pessoa. Mas lá no Evangelho de Mateus, a gente está estudando o Evangelho de Marcos também. Lá no Evangelho de Mateus, quando ele escreve, ele bota Mateus. Ele escrevendo, bota Mateus. E lá na relação dos 12, né, o nome dos 12 é Pedro, Simão Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Ele bota Mateus. Marcos bota Mateus. Lucas bota Mateus. Aí você pode ter confusão na cabeça. Lá na relação dos 12, o nome dos 12 é Mateus. Mas Jesus aqui em Marcos chama Levi. Mateus fala Mateus. Vou explicar a vocês. O nome dele era Levi. Amém? Levi, filho de Alfeu. Mas Jesus passa a chamá-lo de Mateus. Por quê? Porque Jesus chama ele para o ministério e ele começa uma nova missão. É um novo ministério. Então Jesus passa a chamá-lo de Mateus. Então por isso que no registro dos evangelhos ele se identifica como Mateus. Ele poderia botar Evangelho segundo Levi, mas ele botou Evangelho segundo Mateus, porque Jesus passa a chamá-lo de Mateus. Porque isso fala de uma identidade, não é identidade nova, mas fala de uma nova missão, de um novo chamado para ele. Por exemplo, Pedro. Qual era o nome de Pedro? Simão. O nome dele não era Pedro, não. Vocês sabem disso? Jesus completa o nome dele. Você agora vai ser Pedro. Ou seja, Pedro significa pedra, ou pequena pedra. Então Jesus fala: agora você vai ser uma pequena pedra, porque eu sou a rocha. Então você vai se chamar Pedro, que é Cefas. Ou seja, que é a mesma coisa de Pedro, quer dizer pedra. Olha só. Então ele passa a se identificar como Simão Pedro. E Jesus fala: agora você vai ser pedra, pequena pedra, você vai me seguir. Então é para o início de um ministério, para o início de um novo chamado, uma nova missão. Então Levi passa a ser chamado de Mateus. É logicamente que a família dele, enfim, esposa é Levi, logicamente, mas ele passa a se identificar como Mateus. Mesma coisa do apóstolo Paulo. Qual é o nome do apóstolo Paulo? Saulo. Vai falar alto, Márcio. Saulo. Mas ele passa a se identificar como Paulo. O nome dele não mudou, mas ele também era chamado de Paulo. Um novo chamado, um novo ministério. Saulo, nome hebraico. Paulo, nome romano. Ele era conhecido em algumas regiões como Paulo e Saulo. Amém, queridos? Para início de ministério. Então, aqui nós temos Jesus chamando Mateus. Eu anotei aqui, ó. Jesus aqui chama Mateus para segui-lo
e para o início do ministério que tinha para ele. Então, vê que Jesus passa, mas isso é tremendo. Ele está ali no lago da Galileia, que era na região da Galileia, pregando o evangelho, ensinando, pregando, enfim, curando. Aí ele passa em frente da coletoria, que era o local onde ficavam os cobradores de impostos, certo? E ali estava Mateus, que era um empregado, ele era um empregado do Império Romano, mas ele era judeu, amém? Mateus era judeu, mas ele era um empregado de Roma, porque naquela época Roma dominava Israel, no sentido político, no sentido econômico, amém? Até aí entenderam? Então o que acontece ali? Jesus passa, né? Passar aqui, Jesus está passando e fez a coletoria. Jesus olha para Mateus e fala: segue-me. Bem, e vai andando. Segue. Obrigado. Foi isso, amado. Jesus é tremendo, passou, olhou. Levi, segue-me. Ele levantou, largou tudo e seguiu Jesus. Diz o texto. Ou seja, ele agora vai começar um novo ministério. Aí, só que o texto, interessante, completa, né, até o versículo 17, que como era comum, eu falei no início, era normal, Jesus foi jantar na casa de Levi, na casa de Mateus, que era normal. Jesus chamou ele para segui-lo, certo? E ele convidou Jesus para jantar. Amém, queridos? Aí o que eu quero falar para os amados: Deus tem um chamado para você. Amém? Deus tem um chamado para mim. Qual é o seu chamado? De repente você descobriu qual é o seu chamado? Pregar o evangelho, ensinar, ganhar almas não é chamado, ganhar almas é uma ordem. Mas Deus me chamou para o ministério pastoral, Deus me chamou para o ministério apostólico, Deus me chamou para ajudar no som, para ser um ministro de Deus no som, Deus me chamou para o ministério de louvor, de adoração, Deus me chamou para a intercessão, Deus me chamou, amados. O chamado de Deus para você, pregar o evangelho é ordem, mas o chamado específico de Deus, aqui no caso aqui, Jesus chama Mateus para segui-lo, para início de uma nova missão, de um novo ministério. Jesus ia preparar Mateus, né, junto com os 11, que é os 12 de Jesus, ia preparar Mateus para dar continuidade à obra de salvação, de redenção na terra, porque Jesus ficou na terra 3 anos e 6 meses. No caso, o ministério dele, tá? Pregando 3 anos e 6 meses, pregando, curando, libertando, restaurando, dando vida, restaurando família, casa, né? E ali os 12 sempre seguindo Jesus. E para onde Jesus ia, amado, os 12 iam. Se Jesus fosse para Nova Brasília, os 12 estavam juntos, seguindo Jesus, seguindo os passos de Cristo, sendo discipulado. O café está aqui, nem vi. Passou? Não sabe? Tá. Eu falei que está. Esfriou. Amém. Então Jesus, para onde Jesus ia, os discípulos, os 12 estavam seguindo Jesus, seguindo os passos do mestre, seguindo a orientação do mestre, ouvindo a palavra que sai da boca dele, a palavra que emana a cura, a libertação, vendo os milagres. Imagina, amado, eu queria estar lá. Eu creio que você também. Imagina você com Jesus curando assim, você vendo, restaurando, e ao mesmo tempo sendo discipulado. E tinha momentos, amado, que Jesus fazia o quê? Jesus pegava só os 12, né? Jesus não levava o tempo todo curando, ele passava o dia inteiro curando e restaurando, mas tinha um momento da noite, ele ia repousar com os 12, ia para o jardim de Getsemane, ia para a casa do discípulo, ou ia para a própria casa para repousar, para jantar, que era normal. Então era um momento que Jesus reunia só os 12, e ali fazia um discipulado, ensinava, restaurava os próprios 12, tirava as mazelas do coração dele. Então Jesus fazia isso, amado, com os próprios discípulos. Então Mateus, ele foi preparado por Jesus durante 3 anos e 6 meses. E diz a história que Mateus depois ele saiu pregando o evangelho, né, por outras cidades, porque os 12 eles estavam em Jerusalém, mas eles se espalharam. Depois que a igreja começou a ser perseguida,
né? Isso depois do período do primeiro século, eles se espalharam, Pedro para lá, João para cá, aí Paulo depois surgiu para lá, Mateus para lá, Bartolomeu para lá, Tiago, filho de Alfeu para lá, Tomé para lá, cada um foi se espalhando e foi pregando o evangelho foi crescendo, amém? Então Jesus primeiro ele chama, ele ensina, ele capacita e ele te envia, amém, queridos? Então não tenha medo, se você for chamado para pregar, vai. Fui chamado para ministrar célula, vai. Ah, tenho medo, fui chamado para ministrar ofertório, vem. Fui chamado para pregar na rua, vai. Porque Deus tem um ministério chamado para você. Amém, queridos? Deus tem um ministério chamado para você. Então descubra, entendeu? E faça a obra de Deus e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Ah, Deus te chamou para você fazer um trabalho no hospital, vai. Pede a bênção ao apóstolo, vai com o seu irmão de servo, não vai sozinho não, tá, amado? Porque a Bíblia orienta aí de 2 em 2. Jesus sempre mandava de 2 em 2. Esse negócio de você sair sozinho para encarar demônio, uma função de demônio, não. 2 em 2, de 3 em 3, o grupo, enfim, estratégia. Amém, queridos? Mas aonde eu quero chegar nesse capítulo também aqui? É que aqui nós olhamos que Jesus chama Levi, e quando chega na casa de Levi, né, Levi ele convida, que era normal os colegas de trabalho para almoçar, jantar, os cobradores de impostos. Só que os cobradores de impostos, também conhecidos como pecadores, o povo intitulava eles de pecadores, eles eram homens que eram de má fama na sociedade. Porque infelizmente, não sei Mateus, mas infelizmente muitos deles roubavam, como Zaqueu, né? Ia lá para cobrar um imposto de 300 reais, pegava 600. Que o imposto naquela época não era pago igual a gente hoje na internet, chega lá com um boleto, o imposto era lá na lata assim, pum. Então eles pegavam mais, eles roubavam o povo, eles eram considerados ladrões. Alguns cobradores de impostos, o povo caía na pele deles, judeus reclamavam, judeus zombavam, judeus tinham ele como ladrões, homens de má fama. Então, Mateus ele convida ali os cobradores de impostos, convida os amigos dele ali para jantar com Jesus. E Jesus, né, era o médico, ele veio para curar e restaurar quem está doente, todo mundo estava doente, todo mundo estava mal, todo mundo precisava de Cristo, de libertação. Jesus senta ali na mesa, geralmente eles era uma mesa grande, e tinha almofadas na época, então eles sentavam ali, né, e jantavam ali. Então imagina Jesus com os 12 e aquela cheia de cobrador de impostos, cheio de fariseu ali espalhado, cobrador de impostos, mestre da lei. Aí Jesus estava ali comendo, ali se alimentando, normal, mas atento a tudo, né? Aí vem os mestres da lei, né? Vem os escribas, né? Que conheciam só a letra, como eu falei. E começa a falar, poxa, peraí. Pergunta para os discípulos, por quê? Por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Aí Jesus ouve isso, aí Jesus vem com a resposta. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que têm saúde, que são vocês, que consideram-se que têm saúde, que acham que estão saudáveis, que acham que estão libertos, que acham que estão curados, ele está falando para eles, está confrontando os escribas. Vocês acham que vocês estão bem? Vocês estão bem não. Os sãos, que são vocês, entre aspas, não precisam de médico, não precisam de mim, porque eu sou o médico, o Messias. Mas os doentes que estão aqui comigo, eles precisam, vocês não precisam não. Olha só, Jesus estava confrontando os escribas, estava falando para eles, porque vocês se consideram, né, aqueles que são limpos, totalmente limpos, vocês consideram, na nossa linguagem hoje, os bonzão, os melhorzão, então vocês não precisam de cura e de libertação, mas eles estão aqui, ó, comigo jantando, porque eles precisam de médico, e eles precisam de cura, porque eles estão doentes. Aí a gente fala que eu não vim chamar os justos, estava falando dos escribas. Vocês são justos? Vocês não precisam de libertação, vocês não querem, não posso fazer nada. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar esses pecadores que estão aqui, ó, ao meu redor. Porque os cobradores de impostos eram considerados, chamados de pecadores. Eu vim chamar esses pecadores aqui, ó, ao arrependimento. E eles serão salvos, eles serão curados, eles serão restaurados, porque eles vão se arrepender, eles estão ouvindo a minha palavra, a minha voz, a mensagem do Evangelho. Agora vocês que se consideram justos ou sãos,
vocês não precisam do médico. Em outras palavras, Jesus está querendo falar: eu sou o médico, eu estou aqui, Levi está aqui, o dono da casa, aqui estão os cobradores de impostos, os pecadores que serão levados ao arrependimento, e eles serão salvos, serão curados, porque o médico hoje está aqui na sua casa para curar. Amém. Infelizmente, amados, naquela época de Jesus, muitos poucos dos escribas, dos fariseus da época, dos doutores da lei, que se consideravam os tais, não receberam cura de Jesus, nem libertação, nada, porque eles achavam que eles eram os melhores de Israel, porque eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei, eles achavam que eles eram melhores do que tudo e de todos. Por isso que eles queriam confrontar Jesus em tudo. E Jesus sempre vinha com a palavra de sabedoria, e de cura e de confronto. Confrontava eles e ficavam doidos. Olha ver nos evangelhos. Então, infelizmente, amados, o orgulho do coração dos escribas, dos mestres da lei de Israel da época, fez com que eles caíssem mais ainda e entrassem mais ainda no buraco, e perdessem a oportunidade de ser curado e receber o toque de Jesus. Agora Mateus foi curado, recebeu o toque. Aqueles cobradores de impostos que estavam ali foram levados ao arrependimento através da palavra que saiu da boca de Jesus. Amém, queridos? Então o médico de Jesus, no início do capítulo, estava na casa dele curando. Agora o médico de Jesus sai da casa dele e vai para a casa dos discípulos e dos pecadores para curar. Amém, queridos? E assim como o médico está na casa dele, que é a casa de Deus, para curar você e curar, assim também o médico vai na tua casa para curar você e sua família. Amém, queridos? E nossa casa precisa do médico. Precisa do médico, mano. Quem aqui não precisa do médico? É louco. É doido falar que não precisa do médico de Jesus. Desculpa a expressão. Quem precisa do médico na sua casa aqui? Levanta a mão. Médico de Jesus. Nem todo mundo levantou a mão, né? Quem precisa do médico de Jesus na sua casa aqui? Todo mundo, né, amados? Esse médico aqui, ó, que entrou na casa de Levi, de Mateus, curou aqueles cobradores, aqueles pecadores, e levou eles ao arrependimento. Amém, queridos? Amém. Restaurou, curou. Eu anotei aqui, ó. Jesus é um médico que trata, cura, restaura, liberta, salva e limpa. Aí tem uma pergunta aqui para nós. O que traz, olha a pergunta, o que traz nossa cura, libertação e salvação? A resposta: arrependimento. É arrependimento, amados. Sem arrependimento, Deus não tem como agir. Não tem como agir. Imagina Deus assim, ó, a mão estendida para Roberto, para Ana, para mim, para Joilma, para você que está em casa. Deus com a mão estendida para você, para curar, para libertar. Agora imagina você assim para Deus. O que vai acontecer? Nada. O que vai acontecer, amados? Nada. Ele vai continuar com a mão estendida, pronto, preparado para te curar, para te libertar, para te limpar, para te salvar, como ele fez com Levi, como ele fez com a multidão, na casa dele lá, a provável casa. Mas você deu resposta para Jesus, para Deus, né? Não tem uma confissão de pecado, não tem um arrependimento, não tem um quebrantamento, não tem um joelho no chão, não tem mudança mesmo em nós, e Deus nunca vai conseguir. Retificando, é que Deus nunca vai conseguir, Deus não vai poder agir, porque você e eu não damos liberdade para Ele entrar, como no caso aqui dos escribas. Não quero, Senhor, eu já tenho a lei, eu já tenho a letra, só que a letra não vivifica, a letra não traz vida, mas Jesus traz vida, porque Ele é a vida. O que Ele fala em João 14? Eu sou o, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ele não fala assim, eu sou um caminho. Caminho. Eu sou uma verdade, como outras verdades que existem na terra. Eu sou o caminho único, a verdade e a vida que veio do céu para trazer vida para você. Ninguém vem ao Pai a não ser, tem que passar por mim, tem que passar por Jesus. Ele é o caminho, ele é a ponte. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. O que traz a nossa cura, libertação e salvação, o arrependimento. Amém? Vamos para a continuidade do texto. Verso 18. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura comigo, amados? Vamos ler de 18 até ao 22. Os discípulos de quem? Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Olha só a pergunta que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fizeram a Jesus: Senhor, eu ando com o Senhor, eu te sigo, a gente está no meio da multidão, a gente está vendo o Senhor fazendo milagres, cura, libertação, renovo, restaurando vidas, restaurando cegos, restaurando surdos, ressuscitando mortos. Mas nós percebemos uma coisa: os discípulos de João jejuam, João Batista. Os discípulos dos fariseus jejuam. Mas a gente não vê os seus discípulos jejuando. Não, a gente precisa de uma resposta. A gente vai dar a resposta para eles, né? Para falar do noivo. Amém? Olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? É bem claro, né, amados? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Até aí, amados. Ou seja, em outras palavras, que dizer assim, presta atenção, fariseus e discípulos de João, vocês jejuam, vocês estão jejuando, certíssimo, jejum bíblico, jejum com propósito, glória a Deus, aleluia. Jejum que não é dieta, né? Porque todo jejum, queridos, que é apenas um jejum, mas não é acompanhado de oração, de clamor, se torna uma dieta. Todo jejum, o período de jejum tem que ser acompanhado com clamor, com oração, porque todo jejum tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade, tem que ter um fim. Eu estou fazendo um jejum específico pela minha vida espiritual, pela minha libertação, pelo meu casamento. Então esse jejum tem que ter um acompanhamento de adoração e de oração. Eu estou jejuando de meio-dia, meia-noite. Eu preciso dar um jeito de, nesse período, estar levantando clamores específicos naquilo que eu tenho pedido a Deus. E você vai se abster do alimento, porém você precisa clamar e orar para você receber respostas de Deus para aquilo que você tem buscado. Amém? Glória a Deus. E deixa de ser um jejum espiritual para ser apenas uma abstinência comum de alimentos. Amém? Então aqui, Jesus ele é muito sábio. Ele fala o seguinte: olha, eu sou o noivo, certo? Aí ele traz uma linguagem de um casamento normal judaico. Ele fala assim: podem os convidados deixar de comer? Né? Podem os convidados deixar de jejuar, né, que se absteu, deixar de comer enquanto eles estão ali no casamento ou na festa de casamento com o noivo?
Amém, amados? Só Jesus usa algo literal, algo comum da sociedade. Né? Por exemplo, quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Pode levantar, Rafael. Rafael, irmã, vamos dizer que Júlia vai casar. Pensa, Júlia? Glória a Deus. A mãe dela vai fazer um festão pra gente, né, Júlia? Festão, comer bastante, bolo. Júlia, irmã de Amanda. Aí vamos dizer que ela tem condição de convidar a igreja. Um exemplo, a gente está lá no casamento. O casamento vai ter bolo, refrigerante, docinho, jantar, né? Que é o normal de casamento. Aí você vai para lá para jejuar? Não tem lógica. Eu vou para lá para comer, porque eu estou me alegrando com a noiva. Eu estou me alegrando com o noivo. Nós estamos ali numa festa profética, porque casamento é profético, diante de Deus ali, todo mundo se alegrando. Se alegrou primeiro aqui no altar, então vamos para a festa ali para nos alegrar junto com a bênção de Deus sobre a vida de Júlia e do noivo dela. Então aquele momento ali, o esposo está ali, né? A esposa está ali, após o casamento, todo mundo está se alimentando, comendo junto ali, que fala de comunhão. Amém, queridos? Amém. Então é lógico, então Jesus ele traz algo literal, algo comum, usa uma linguagem do casamento normal, figurado, né, de judaico, para trazer o ensino, né, e uma resposta para esses fariseus e esses discípulos de João. Olha, eu sou noivo, eu sou esposo, os 12 estão comigo, então no momento eles não precisam jejuar, porque eu estou alimentando eles estão ouvindo, eles estão aprendendo, mas quando eu for tirado, ou seja, quando eu partir para a eternidade, quando eu voltar para o céu, amém? Quando eu morrer na cruz do Calvário, quando a obra for completada e eu voltar para o céu, aí sim eles terão de jejuar, porque o noivo não estará mais com ele para sustentá-los. Amém, queridos? Então Jesus trouxe uma resposta para eles. Tanto é que você observa que lá no livro de Atos, lá você vê os apóstolos e a igreja jejuando, clamando, orando. Então Jesus traz esse ensino para eles. Eu estou aqui com eles, no momento não precisa, eu sou o noivo. Depois eles vão jejuar, depois será necessário eles jejuar, porque eles vão dar continuidade à minha obra. O reino de Deus vai crescer, as vidas serão salvas, então será necessário jejuar. Aí Jesus começa a falar outra coisa aqui também, a partir do versículo 21 e 22. Aí ele fala o que aí? Vamos ler, amados? Versículo 21 e 22, ele fala o que? Ninguém usa, exatamente, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Minha versão mais atual. O verso 22 fala o quê? Ninguém também põe vinho novo em odres velhos. Ninguém vai colocar o vinho novo num odre velho. Ninguém vai colocar o vinho novo numa vasilha de couro, que o odre era uma vasilha de couro velha, porque o vinho vai romper. O odre vai romper, o vinho vai estragar, vai acabar o vinho, vai romper, vai cair no chão e o odre vai rasgar. Então Jesus fala: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, os odres velhos. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Aí ele fala no final: por isso o vinho novo é posto em odres novos. Então o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Em outras palavras, Jesus estava querendo falar do Evangelho. Aqui ele estava querendo falar do Evangelho do Reino de Deus. Ele estava falando do Evangelho da graça. Ele estava falando: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, e vocês são os odres velhos, os fariseus. Vocês são um pano velho. Porque o fermento de vocês usam o fermento de vocês, que é o ensinamento de vocês errado, para desviar as pessoas do Evangelho verdadeiro. Isso que Jesus está querendo falar.
Eu vim do céu, eu sou o Messias, o Filho de Deus viu, e o Evangelho da graça, cura, libertação e restauração, eu vim trazer para os judeus serem curados, libertos e transformados, para o homem ser restaurado e perdoado. Agora vocês são os homens velhos. E o vinho novo, para entrar em vocês também precisam ser novos. Vocês precisam ser restaurados, vocês precisam ser curados. Porque o Evangelho vai entrar e o Evangelho vai vazar. Vai ser perdido. Porque vocês são velhos. Roupa velha, pano velho e ordem velha. Então vocês precisam ser curados. Então Jesus estava confrontando esses fariseus e esses escribas acerca da importância do poder do Evangelho. O Evangelho são o que? As boas novas do céu. O Evangelho são as boas notícias do céu. Então Jesus ele veio, ele desceu do céu, se tornou homem, se fez homem, carne, totalmente homem, 100% Deus, e veio para trazer a graça de Deus para a terra. Amém, queridos? Amém. Veio para restaurar o homem, veio para transformar e perdoar o pecado do homem. Então ele estava confrontando os judeus, né, esses fariseus, esses escribas, acerca daquilo que é novo, daquilo que é importante, daquilo que é saudável, daquilo que é velho. Então ele estava falando assim: vocês, com o fermento de vocês, estão querendo fermentar e inchar as pessoas. Porque o Evangelho veio para curar e libertar. Mas vocês, com o ensino de vocês totalmente errado, vocês estão ensinando tudo errado ao povo. Tanto é que lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus confronta eles. Né? Quem já leu o capítulo 23 de Mateus? Todo mundo, né? Jesus chama eles de lá, por exemplo, sepulcro caiado, velho. Por dentro por fora vocês estão lindos, bonitos. Né? Jesus está querendo falar do exterior deles, dos fariseus e escribas. Vocês são bonitos, são vestes bonitas, sacerdotais. Vocês estão ali clamando, orando, buscando, mas por dentro vocês estão sujos e podres. Então é isso que Jesus estava querendo confrontar aqui. O vinho novo, que é o Evangelho, precisa entrar em vocês. Mas vocês precisam ser transformados, para que não se estrague. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos, como igreja pessoal, nós batalhamos muito, existe muita guerra por trás. E às vezes a gente não percebe tanta guerra que a gente passa, tanta guerra espiritual que você passa. É guerra no casamento, é guerra com o filho, é guerra no trabalho, é guerra com a esposa, é guerra com o pastor às vezes, é guerra na célula, é guerra na rua, é guerra com o vizinho. Um exemplo, são guerras que são travadas. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento nesse momento das guerras. Amém, querido? Nesse momento das guerras. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela entra para curar, mas a gente tem que se arrepender. Cada um de nós, no seu pessoal, se arrepender, confessar o pecado, abandonar o pecado e se consertar, para que a gente não se torne um odre e um pano velho, como os fariseus. Amém? Glória a Deus. A última parte agora para a gente ler e encerrar. Verso 23 até o final. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo, queridos. No ano passado a gente fez a leitura toda. Aí agora estou indo em parte, mas acompanhe comigo a leitura, tá? Todo mundo tem certeza? Verso 23. Num sábado, falei o quê? Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Amém? Na Israel tem muita plantação de trigo, cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus, olha eles de novo aí, amados. Os fariseus de novo, pegando o pé de Jesus. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Certo? A lei proibia, tá, amados? A lei
mosaica, a lei de Moisés, que Deus deu ao povo de Israel lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, proibia no sábado, que era Shabat, o povo colher espigas, colher qualquer coisa em Israel, porque aquele dia era um dia que era separado para adoração, para louvor, para adoração e louvor, e não ter nenhum tipo de trabalho. Era o sábado judaico. Aí Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez? Quem fez? Davi. Quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome, ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Jesus falando, somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Jesus continuou, verso 27, o sábado foi criado, foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, tem autoridade até mesmo sobre o sábado, ou seja, eu sou o Senhor também do sábado. Em outras palavras, amados, Jesus estava querendo ensinar o seguinte: o sábado, ele foi criado por Deus lá no início, o Shabat, para servir ao homem, e não o homem para servir o dia específico do sábado. Quando Deus fez o Shabat lá, amado, o sábado, Deus separou o sábado para descanso, a palavra Shabat, descanso, adoração, e o povo ter um momento para estar ali, para separar aquele dia específico para louvor e adoração e para a palavra. Amém? Só que Jesus ensina aqui aos discípulos aqui, que um homem, Jesus ensina aqui para eles, quando ele dá a resposta aqui, que Davi, lá no Antigo Testamento, estava com seus companheiros, no momento de guerra, ele teve fome, não tinha nada para comer, então a necessidade, ele teve que entrar no templo e pegou lá o pão no templo do sacerdote, o sacerdote liberou, ele comeu daquele pão, deu também aos companheiros, porque havia fome, e eles se alimentavam daquele pão que estava lá no altar, na mesa da proposição, que ficava no santo lugar, dentro do tabernáculo. E Jesus quer ensinar o seguinte: olha, o sábado foi criado por Deus para servir ao homem. Em outras palavras, um homem para Deus é mais importante do que o dia do sábado. Jesus veio para salvar o homem. Jesus não veio por causa do sábado. Ele não estava quebrando a lei, mas estava querendo ensinar a importância de Deus para o homem, que o homem é 1000 vezes mais importante para Deus do que o dia do sábado. Porque o dia do sábado foi criado para servir ao homem. Aí ele fala: eu sou o Senhor sobre o sábado. Eu sou o Senhor e tenho autoridade até mesmo sobre o dia do sábado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o Shabat, amado, na realidade, o Shabat, no Antigo Testamento, que é o dia de sábado, eles separavam para adoração, era separado para louvor, né? E naquele dia não podiam fazer algumas coisas. Glória a Deus, amém? Não podiam fazer algumas coisas, mas Jesus nunca quebrou o Shabat. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus sempre ensinou que a vida é mais importante do que o animal, do que o dia do sábado, do que o dia do domingo, do que o dia da terça. Ele sempre ensinou que a vida para Deus é mais importante, porque a salvação é para o homem, a salvação não é para o animal, para a ovelha. Tanto é que lá tem um texto na Bíblia que eles também confrontam Jesus acerca do dia de sábado. Aí Jesus fala assim: se uma ovelha de vocês cair num buraco no dia de sábado, você não vai tirar? Eles olharam para Jesus: claro, vamos tirar. Então, a vida é 1000 vezes mais importante para Deus do que a ovelha. Então Jesus sempre ensinou a importância da salvação para a vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique de pé, amados. Vamos orar. Convido você agora a
Vamos colocar diante do Senhor. Passou um pouquinho do horário, 10h30, são 10h38, 8 minutos. Mas convido você agora a orar, você que está em casa também, e colocar a sua vida diante do Senhor. Amém, queridos? Agora você vai orar por você, vai orar pela sua vida e vai colocar o seu coração, a sua vida, os seus sentimentos diante do Senhor. Mediante essa palavra aqui, né, a gente vê Jesus curando, restaurando, libertando, trazendo vida, paz na própria casa dele, depois indo para a casa de Mateus. Eu convido você agora a fechar seus olhos. Esse é o seu momento com Deus. Não saia daqui, amados, do jeito que você entrou. De repente você entrou aqui triste, de repente você entrou aqui mal, de repente você entrou aqui cabisbaixo, com problema, com dificuldade, irritado, mal-humorado, de repente você entrou aqui brigado, né, com alguém da família, não sei, mas coloque a sua vida diante do Senhor. É o seu momento agora de oração, momento agora de arrependimento. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar aí no seu banco aí, colocar o seu rosto no chão. Se você quiser ficar de pé, se você quiser sentar, se você quiser vir no altar aqui, ajoelhar aqui, ó, no altar aqui, quietinho aqui. Mas começa a orar agora, queridos. Eu não vou orar por você não, você que vai orar agora pela sua vida. Você sabe os seus problemas, você sabe as suas dificuldades, você sabe as suas dores, você sabe, né, o momento que você tem passado hoje, você que está em casa também. Mas começa agora a orar por você, né? Gaste agora alguns minutos orando e feche teus olhos e começa a falar: Senhor, meu coração está assim, eu estou assim, eu me arrependo por isso, eu me arrependo por esse pecado, o pecado de orgulho, o pecado de engano, o pecado de prostituição, o pecado de maldade, o pecado de briga, de dissensão, de facção, de discórdia. Eu me arrependo, Senhor, pelo pecado de não crer na tua palavra, o pecado de incredulidade, de ter um coração duro, incrédulo, quando ouço a tua palavra. Então, amados, começa a orar agora, começa a orar pela tua vida, em nome de Jesus, e pedir ao Espírito Santo, no momento que o irmão vai estar fazendo ali um solo, ali no violão, ali, tocando ali, você vai estar orando, colocando a tua vida diante do Senhor, e pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo, confessando, né, os seus pecados pessoais ao Senhor, amém? Porque Ele está aqui, como foi, né, ministrado, o médico está aqui, Jesus está aqui para curar, para renovar, para restaurar você, amém, querido? Então esteja agora orando, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando a sua vida diante do Eterno, pedindo a Deus para te curar, para te renovar, para te batizar, para estar restaurando você, né? Em nome de Jesus. Então esteja orando em nome de Jesus pela sua vida agora. Espírito Santo, vem com a tua graça. Espírito Santo, vem com o teu poder, Pai, sobre cada um de nós, ó Deus. Pai, Espírito Santo, nos renova o nosso coração, Pai, renova a nossa mente. Pai, vai limpando, Pai, todo o nosso ser, nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Vem com a tua palavra, vem com o teu poder, vem com livramento, com libertação, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nessa manhã, Pai, de domingo, Senhor, que haja paz, que haja cura, ô Espírito Santo, que venha mudar, Pai, a nossa história, que venha mudar o nosso coração, venha mudar, Pai, todo o nosso ser, pelo poder, Pai, pela tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho, Pai do Deus eterno, Senhor, o Espírito Santo. Vem sobre nós, Pai, a tua presença, Pai. Visita, Pai, cada coração aqui nessa manhã. Visita cada vida e cada coração em casa, que está aqui, Senhor, acompanhando, Pai, online, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muda a nossa vida, assim como o Senhor mudou a vida de Mateus, assim como o Senhor mudou a vida daquela multidão ali, Senhor, na casa do Senhor ali, Senhor, no nome de Jesus. Estamos na tua casa para sermos transformados, ó Pai, mudados pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho, ó Pai de Deus eterno, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos?
para poder também estar orando mais na sua casa, né? Orando por você durante esse dia, colocando sua vida diante do Senhor. Domingo que vem estaremos aqui, né? Não falte, por favor, né? Fala na sua célula, fala com seu marido, sua esposa, seus filhos, fala com seus irmãos de célula lá, estudo da palavra, todo domingo de manhã. Amém? Amém, queridos? Estamos estudando o Evangelho de Marcos, estaremos no capítulo 3, domingo que vem. Amém? Capítulo 3 vai ser bênção, glória a Deus, aleluia. E eu vou pedir aos amados para durante essa semana você ler o capítulo 3, né? Pode ler hoje, é pequenininho, ler hoje ou amanhã, ou quantas vezes você quiser. Ler o capítulo 3 de Marcos, você já ficar inteirado, já ficar por dentro do capítulo, do assunto, amém? Se quiser ler mais capítulos, pode ler o capítulo 3, 4. Você consegue ler até o livro de Marcos todo, se quiser. Semana até domingo que vem, são 16 capítulos, mas lê o capítulo 3, amém? Você já ficar mais inteirado. Deus abençoe você, né? Faz um sinal para o seu irmão aí de paz, e até mais tarde, 7 horas, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu esqueci de detalhes, amados, que forem ofertar, dizimar, em vontade de Deus. Esqueci de falar os amados, quiser entregar a oferta, dizimar, pode ir em vontade do Senhor, amém? Entregar a sua oferta e o dízimo do Senhor. Pode vir na vontade de Deus, amém? Glória a Deus, está aqui, ó. Glória a Deus.